Como presidente do Supremo Tribunal Federal, como qualquer presidente do Supremo Tribunal Federal, o próximo será o Barroso, a Rosa Weber, ela também dirige o Conselho Nacional de Justiça. E todos os tribunais, com exceção do Supremo, estão sob as decisões, os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. E, de repente, a Rosa Weber tem de lidar com o seguinte problema. Uma empresa ou um bilionário, ele tem uma ação naquele tribunal. Qualquer instância, com exceção do Supremo. Qualquer instância. E aí, ele tem uma ação lá e ele convida ou dependendo se for um colegiado, convida um grupo de juízes, ou, se for um tribunal de primeira instância, convida o juiz, aquele juiz, para um evento, para uma viagem, uma palestra. Geralmente é uma palestra, né, para você dar um cunho institucional, dar alguma importância àquele evento. Em algum hotel, sempre lugar bom, né? Lugar de primeira linha, hotel de primeiríssima linha, bons pagamentos para a palestra, né? Ou então, em vez de convite, chega um presente. Juiz, fui à Itália, me deparei aqui com essa joia e me lembrei, então falei, puxa vida, esse relógio é a cara do juiz. E trouxe esse relógio aqui de tantos mil dólares. Isso é aceitável? Isso teria até de ser cogitado, teria de chegar como um problema a ser resolvido no Conselho Nacional de Justiça? Não. A resposta deveria ser sempre não. Olha, agradeço, mas não vou. Agradeço o convite, mas não vou palestrar. Não acho que seja compatível com a minha condição de juiz. Não vou receber o seu presente, agradeço, relógio formidável, mas não posso receber. Infelizmente, não dá para contar com o impedimento pessoal de cada juiz para dizer não. E isso tornou-se um modo de operação, tornou-se comum. Aliás, principalmente, ou pelo menos vira notícia, mas no Supremo. Só que no Supremo, decisões do Conselho nada valem. Não obrigam os ministros do Supremo a isso ou aquilo. Mas acontece. Né? Tem essa empresa, esse grupo de empresários ali reunidos pelo João Dória, né? O LIDE, e que faz eventos no mundo inteiro. Então tem reunião em Nova York, reunião em Paris, reunião em Miami, e convidam vice-presidente, ministro do Supremo, governador, e geralmente os caras vão, porque, pô, uma beleza, né? Avião de primeira classe, viagem na primeira classe do avião, hotel de primeiríssima linha, né? Aquele que o sujeito não quer mais ir embora, quer morar ali, e lugares formidáveis, grandes jantares, e às vezes até uma remuneração, um presente. Não pode. Então, a Rosa Weber, ela vai levar ao plenário do Conselho, que ela não pode decidir sozinha, uma resolução endurecendo a fiscalização de eventos privados que são patrocinados e que contam
com a presença de juízes. O texto foi proposto por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e endossado pela Rosa Weber, dizendo que estão previstos conflitos de interesses para julgar casos de patrocinadores privados. Conflito de interesse. Olha, se for um colegiado, eu fui lá, não posso votar isso aí. Não posso. Não posso. Me declaro impedido. É o que eles estão chamando aqui de conflitos de interesses para julgar casos de patrocinadores. Juiz não pode ter patrocinador. Nem por um mês, nem por um dia, nem por um segundo. Ninguém, nem governo, nem partido político, nem empresa, nem empresário, nem bilionário, ninguém pode patrocinar juiz. Se aconteceu já, eu fui, rapaz. Não vou julgar. Me declaro impedido. Só que hoje você depende do bom senso e da consideração do que é ético, do que é correto. E mais, por incrível que pareça, é preciso estabelecer isso formalmente. Proibição de presentes e auxílios acima de R$100. Quer dar um isqueiro? Tudo bem. Aquele isqueiro Bic, né? R$5. Uma caneta, depende da caneta, mas uma caneta de R$30, R$50, pode dar. Até 100. E há ainda o estabelecimento de normas rígidas de transparência das agendas dos magistrados. O que estão dizendo Rosa Weber e Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, que, repito, do Tribunal Superior do Trabalho, é que os juízes passem a ter a obrigação de divulgação da agenda. Mês que vem, eu tenho um evento em tal lugar. Peraí. É remunerado? Não é remunerado? Quem convidou? Quem convidou tem alguma ação aí no seu tribunal? Se tem, não pode. Quem convidou te deu um presente acima de R$100? Não pode. Transparência. Isso é muito sério. Porque o que os juízes decidem tem a ver com a ideia primária, elementar, fundamental, de que o Poder Judiciário deve ser independente do Legislativo, do Executivo, do Poder Econômico, do Poder Político e garantir a aplicação da lei, garantir decisões conforme a lei e, no caso do Supremo, garantir a aplicação da Constituição, garantir que a Constituição prevaleça. É isso. Se o juiz julga por qualquer outro motivo, com qualquer outro critério que não seja o texto legal, você tem um crime, não contra o judiciário, um crime contra o Estado de Direito, um crime contra a sociedade, um crime contra o povo que é quem delega àquele juiz o poder de tomar decisões, de julgar. Esse poder não veio do berço, não é hereditário, não é transferível de pai para filho, não é adquirido por favores. Esse poder é delegado pelo povo, por intermédio dos que são diretamente eleitos, o que obviamente não é, e nem pode ser, nem deve ser, o caso dos juízes. Não é? O juiz não pode ser
eleito. Ele não pode disputar a eleição direta, porque seria um absurdo, né? Juízes fazendo campanha. Se eu for eleito, eu vou decidir. Imagina. Ele é escolhido por quem foi eleito, por quem representa o povo, passando pela escolha, no caso de juízes do STJ e do Supremo, pela escolha do presidente da República e passando pelo crivo dos representantes dos estados, os senadores. Nos outros tribunais, por concurso. Concursos públicos, promovidos pelo Estado, autorizados pelo povo. Então, qualquer evento que fira esses princípios é um ataque ao Estado de Direito, é um ataque à sociedade brasileira, é um ataque ao povo brasileiro. Uma das justificativas da Rosa para propor as novas regras, porque convenhamos, né? O ideal seria que nem fosse necessário discutir isso, pela obviedade da incompatibilidade entre o cargo de juiz e esse tipo de acontecimento, de evento, de convite ou de presente. Mas diz a Rosa Weber que há a necessidade de estabelecer parâmetros para a participação de magistrados em eventos jurídicos, inclusive, e culturais, de modo a não comprometer a sua imparcialidade para decidir em caso de subvenção por entidades privadas. Não importa se é um sindicato de trabalhadores, se é um sindicato patronal, se é um banco, se é um bilionário, se é uma empresa, uma corporação, não importa, não pode. Mas deveria ser assim a reação imediata do juiz. Não, não vou. Agradeço, mas não vou. Como não é assim, tem de estabelecer a norma. Então houve esse alinhamento entre Rosa Weber e o Vieira de Mello, que é conselheiro do CNJ, e também preside a Comissão de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça. E a ONG Transparência Brasil acompanhou os debates internos. No relatório em que fundamenta a proposta, foi divulgado inclusive lá pelo Metrópolis, Vieira de Mello diz que mais do que qualquer outra instituição, o Poder Judiciário precisa garantir sua credibilidade de forma consistente, pois parte de sua função jurisdicional é justamente frustrar a opinião pública. A massa quer. Bom, se for assim, aprovemos a lei de Lynch, né? Que é o linchamento. Não é isso. É o que a lei determina. Mas e o povo? O povo escolheu aqueles que fazem as leis. E delega poder aos parlamentares, aos legisladores, para isso. E, indiretamente, delega poder aos juízes. Os juízes não podem trair esse princípio. Mas, esse ministro, Vieira de Mello, diz que o exercício dessa tarefa hercúlea deve ser sustentado e legitimado pelo comportamento ético. E aí ele adjetiva: comportamento ético impecável de seus integrantes, pela demonstração de sua imparcialidade e pela percepção pública da honestidade do juiz. Ele diz que a transparência também pode ser o melhor antídoto para a corrupção, o tráfico de influências e os desvios disciplinares. E esses dois primeiros itens, corrupção e tráfico de influências, são um problema terrível. Alguém comprar uma decisão do Poder Judiciário?
Pode ser da maneira mais vulgar, tá aqui a grana para você decidir isso, mas pode ser o cerco emocional que constrange. O hotel, a primeira classe no avião, o jantar formidável, o campinho de golfe, a viagem pelas praias do lugar, e não qualquer lugar, são sempre lugares formidáveis. Todo aquele ambiente de conforto, de lazer, de sossego, de luxo. E de repente está lá quem proporcionou tudo isso, com o interesse sendo julgado por aquele magistrado. Não pode. Não pode. E o tráfico de influências. E aí há várias possibilidades. Tanto que o ministro fala em tentações enormes. Tentações enormes. E aí ele diz: a autoconstrição é atitude e nem sempre cultivada entre aqueles que recebem o poder de dizer o direito. Olha que importante. Eles não são portadores naturais desse poder. Eles recebem. Recebem de quem? Da sociedade, do povo. E acrescenta Vieira de Mello: é preciso que os juízes queiram ser independentes e lutem por isso. Olha o verbo que ele usa: querer. Não é só uma imposição legal e até lógica. Tem de ser uma vontade, um querer ser independente. Os juízes precisam querer. Por isso ele diz: é preciso que os juízes queiram ser independentes e lutem por isso. Porque senão não são juízes confiáveis, dignos desse poder que receberam. Como ele disse antes, recebem o poder de dizer o direito. O texto da resolução dispõe sobre uma série de situações que configurariam, em tese, conflitos de interesse. E aí a Rosa Weber, ela levanta várias hipóteses em que magistrados estariam impedidos para julgar patrocinadores e organizadores de eventos. E mais, faz restrição a interações entre juízes e partes nos processos, dentro e fora dos autos. É aquela história de não olhar a capa, né? Como gostava de dizer lá o Marco Aurélio. Não olha a capa, não olha de quem é. Veja o que está em julgamento e o que diz a lei. No caso do Supremo, o que está em julgamento e o que diz a Constituição. Rosa Weber diz que juízes não podem julgar casos de partes que sejam clientes de escritórios de parentes. Norma já prevista na legislação e que tem sido questionada por associações de classes de juízes no próprio STF. Então, o sujeito é juiz ou a senhora é juíza e o marido dela é advogado. Ele tem um escritório e chega para ela, ainda que num colegiado, desembargadores, por exemplo. Chega lá, uma ação defendida, apresentada por um escritório de advocacia do marido da juíza, ou da esposa do juiz, ou do filho do juiz, ou do pai da juíza. Não pode. Exatamente para não depender da atitude individual, que o sujeito diga: não,
eu me declaro impedido, porque o escritório que apresentou isso aqui é da minha filha, então não posso julgar isso. Para não depender disso, coloca no papel. Não pode. E segundo a resolução, juízes não poderão julgar casos de patrocinadores de eventos dos quais participaram e deverão informar com antecedência aos tribunais e ao Conselho Nacional de Justiça sobre datas, temas, locais, entidades promotoras, patrocinadoras e financiadoras dos eventos. A Corregedoria Nacional de Justiça deverá acompanhar as prestações de contas. O texto prevê que seja configurado conflito de interesses de todo magistrado que exercer, direta ou indiretamente, atividade remunerada que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo de magistrado. E aí, como palestrante, conferencista, professor, debatedor, presidente de mesa, moderador em evento, em simpósio, em encontros jurídicos e similares, patrocinados ou financiados, direta ou indiretamente, por empresas privadas ou grupos econômicos. Porque uma hora vai chegar uma ação daquele grupo, daquela empresa, daquele bilionário, daquele banco. E aí? Vai chegar. Então ele já deve dizer previamente: olha, casos desse grupo, dessa empresa, desse banco, desse sujeito, eu não julgo porque participei de um evento no dia tal, para falar do tema tal, fui palestrante, viajei, passei bem. Presentes acima de R$100, pode parecer uma merreca, mas a Rosa Weber diz que não podem os juízes receber presentes de quem tem interesse em decisão jurisdicional ou administrativa monocrática ou colegiada. Pode ser primeira instância, pode ser segunda instância, portanto um colegiado. Pode ser um juiz federal, pode ser um grupo de desembargadores. E caso o juiz aceite remuneração direta ou indireta para participar de eventos patrocinados ou subvencionados, restará configurado conflito de interesses para atuar em processos judiciais ou administrativos vinculados. E não podem receber prêmios ou presentes em valores superior a R$100, exceto livros ou publicações para atividades profissionais, o que, convenhamos, é uma exceção adequada. Não é? E na mesma resolução, Rosa Weber propõe que todas as informações, como a carga horária, a origem das receitas, o valor das despesas, a destinação de eventuais sobras, os nomes dos palestrantes, o valor de sua eventual remuneração, devem ser divulgados de forma prévia e transparente pelos organizadores no sistema eletrônico que será disponibilizado. Claro, isso aqui será avaliado pelo Conselho. Segundo o Estadão, uma reportagem do mês de maio, só em 2022, empresas e escritórios com causas que totalizam 158 bilhões e 400 milhões de reais, essas causas, só em 2022. Essas empresas e escritórios custearam eventos com a participação de juízes. Havia juiz de recuperação judicial em congresso no exterior, bancado por administradores judiciais, que eles mesmos nomeiam em seus processos. Enfim, há uma série de aspectos aqui no que ela sugere. Tomara o Conselho aprove. Infelizmente, a decisão, se for tomada, se aprovarem a proposta da Rosa Weber e do Vieira de Mello, infelizmente ela não valerá para o Supremo. Porque até no Supremo,
E aí, claro, vira notícia pela importância do Supremo. Há situações constrangedoras assim. Há o escritório dirigido pelo parente, e às vezes parente muito próximo. Há convite para isso e para aquilo. Há viagens patrocinadas. Aviãozinho para cá, aviãozinho para lá. Hotéis de primeiríssima linha. Não haverá o constrangimento normativo do Conselho, se aprovarem. Mas que a posição da Rosa Weber acenda as luzes dentro do Supremo. Que eles passem a adotar essa referência, esse parâmetro que está na resolução proposta. Que passem a dizer não. Porque o Supremo não é tocado pelo Conselho, mas do Supremo não emanam só decisões, mas exemplos. E aí, mais do que a norma, mais do que a regra escrita, todos os juízes, em todos os rincões, devem olhar para o Supremo e dizer: é isso que nos garante independência, é o não. É o apego restrito à lei. A norma não tocará o Supremo, aprovada pelo Conselho, mas que a posição da quase aposentada Rosa Weber mexa com o coração, a mente e com a cor na face dos outros ministros. Porque é vergonhoso que um juiz abra mão de sua independência. Roland. 2 minutos e meio para as 4 horas da tarde. Tema de abertura do Acontece vira podcast já já, eu Entendendo a Notícia. A Aline Carlin Cortaro já está cuidando disso. Em instantes estará nos principais agregadores de podcast para você, além do site, além das redes sociais da Rádio Bandeirantes, à sua disposição. Se inscreva nos nossos canais, faça isso. Já já, ao vivo aqui do estúdio, o Milton Neves e um convidado especial aqui.